Terminamos de falar sobre amor fraternal e eu quero dar uma nota aqui no meio sobre a escolha dos amigos. Porque tudo que a gente falou, tudo que a Patrícia e o Frederick aqui compartilharam, os textos foram entregues a eles antecipados, com o propósito de gerar uma reflexão sobre a importância da escolha dos amigos. Por quê? Porque irmão você não escolhe. Irmão nasce na família. Irmão nasce. Irmão está ali, nasceu, está ali na igreja. Nós temos vários irmãos. Vários irmãos. Mas amigo é a escolha. Amigo não é um acidente de percurso, não é alguém que nasce assim qualquer, que está ali de qualquer maneira, de qualquer jeito. Amigo é uma escolha. Você escolhe os teus amigos. Eu vou voltar àquele texto lá, se a máquina obedecer, que a máquina é rebelde, tá? Voltou para os textos que eu havia dado para eles. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz o quê? Errar. Anda com sábios e serás o quê? Mas o companheiro dos tolos será afligido. O homem que tem muitos amigos pode o quê? Mas tem o amigo desse ágape que é mais chegado que o irmão. Por quê? Porque, como eu falei, irmão você não escolhe, irmão está ali, irmão nasceu, na tua família tem irmão. Mas a escolha do amigo, ela é vital para você. Um amigo sábio, justo, ele pode ser um guia para você. Ele pode ser um guia. Ele pode ser uma referência. Ele pode ser um modelo. Um amigo justo, um amigo precioso, um amigo preciso. Deixa eu fazer uma nota aqui para vocês. Vocês se lembram que eu falei que quando eu começasse esse assunto, alguns iam pensar assim, poxa, Franco está falando de relacionamento solteiro, tal. Vocês, a maioria aqui é solteiro, mas não apenas isso, vocês vão discipular solteiros. E eu disse ontem, o trabalho de vocês é ensinar as pessoas a amarem a Deus e ensinar a amar o próximo. Próximo. Amar o próximo. Então, se você vai ensinar a amar, você precisa, de fato, saber qual o caminho que o solteiro deve trilhar. Porque a escolha de um esposo, de um cônjuge, ele começa com a escolha de um amigo. Quando a moça olha para o rapaz e pensa, puxa, que gato, e não vê que esse camarada um dia pode ser teu esposo, e mais que marido, ele precisa ser teu amigo, você corre o risco de fracassar na que eu chamo de segunda escolha mais importante da vida. Por quê? Porque a primeira é você decidir tua vida eterna, com quem você vai viver eternamente. Com Deus ou longe dele. E a segunda é com quem você vai partilhar tua vida na terra, por mais tempo. E tuas intimidades, tudo que você é, tudo que você faz, com quem você vai viver. Então é a segunda escolha mais importante. Concorda comigo ou não? Concorda? Se você substituir isso aí, por exemplo, um marido justo é um guia para a sua esposa. Poderia ser? Poderia ou não? Claro que poderia. Ela não é a companheira? Ela não é a amiga dele? Então, a escolha de um cônjuge começa quando você aprende a escolher amigos. Amigo. Eu tinha um conselho que eu dava sempre para os jovens quando eu cuidava de jovens. Eu dizia, nunca sai declarando teus sentimentos, filho. Nunca. O que eu faço? Não, seja amigo. Conhece primeiro a pessoa como ela é. Porque amigo é amigo. Amigo não tem máscara. Quando você declara um sentimento, infelizmente o homem tem uma reação quase que inconsciente de maquiar logo. Fulano gosta de mim, começa a dar aquela cara, né? Aquele estereótipo diferente da realidade do coração. Ele começa já a fazer diferente. Ela também, né? Infelizmente acontece assim. Se você não começa declarando nada, se o teu desejo é só por uma amizade,
a coisa tende o quê? A crescer no conhecimento real. Olha só o que diz o segundo texto que a gente leu. Anda com os sábios e serás o quê? Mas o companheiro dos tolos será o quê? Coloca isso dentro da família. Se tua esposa é sábia, ela diz que a mulher sábia edificará o quê? A casa. Se teu marido é sábio, você será sábio também. Mas se ele é tolo, será afligido. Será afligido. O homem que tem muitos amigos pode sair quebrado, sair perdendo, mas há um amor ágape que é mais chegado do que irmão. Há um amigo que é mais chegado que um irmão. É impressionante, porque depois de alguns anos de casado, você descobre realmente que você tem mais vínculo com a tua esposa, com o teu esposo, do que com a tua parentela. Você fica mais vinculado com ele, porque você compartilha a tua vida, teus sonhos, teus propósitos, tudo com a outra pessoa, com o teu cônjuge. Deu para entender ou não? Se torna uma pessoa muito mais íntima e mais chegada. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Bons costumes. Quando você começa a observar a igreja, no ajuntamento dela, você descobre uma coisa muito interessante. Você faz retiro de adolescentes, por exemplo. Os adolescentes consagrados estão juntos. Os adolescentes que não querem nada com Jesus também estão juntos. Eles fazem aquela panelinha assim dos não quer nada com Deus, aí fica ali na beirada, tirando onda com todo mundo, encarnando todo mundo, zombando todo mundo. Então eles estão juntos. Por que eles se atraem? Porque eles podem compartilhar a intimidade deles com aquelas pessoas. Podem compartilhar. Eu lembro que quando eu confrontava minha filha, adolescente, que ela fazia tudo para mostrar que era uma grande discípula. Mas eu dizia para ela assim, filha, quem te denuncia são as tuas amigas. Não são discípulas de Jesus. Elas te denunciam, filha. Não adianta, eu sei que você se esforça, mas elas te entregam. Porque amigo é uma escolha. Amigo é uma escolha. A Bíblia conta história de homens que fizeram escolhas de amizade perigosas. E às vezes vínculos que foram promovidos por forças circunstanciais. Vou pegar um exemplo aqui da história bíblica muito interessante. Rei Acabe. Quem se lembra de Acabe? Ele era rei de uma parte de Israel, porque Israel estava dividido, se lembra? Mas quem é que estava no trono de Judá? Quem se lembra do nome do rei? Amigo, que se tornou amigo na marra dele. Quem se lembra? Josafá. Josafá criou um vínculo com Acabe. Quem se lembra qual a razão desse vínculo? Vocês não lembram, não? Eles casaram os filhos. A filha de Acabe casou com o filho de Josafá. Só que filha de Acabe, só para você ter ideia, é filha de Jezabel. Então o filho de Acabe ganhou uma sogra chamada Jezabel. Jeza, não é mole não, negão. Ser genro da Jeza. Que é isso que esse cara arrumou? E aí acabou gerando um vínculo dos dois reis. Olha, Josafá, que era um homem de Deus, chegou a ser repreendido por um profeta. Por que você é amigo de um inimigo de Deus? Por que você arrumou esse amigo? Amigo de um inimigo de Deus. Acusaram Jesus de ser amigo de pecador, de publicano. Acusaram ele de ser amigo. Mas Jesus disse claramente que ele estava ali para buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Agora, nós sabemos quem Jesus chamou de amigo. Um dia ele chamou para aquele discípulo mais íntimo dele e falou, vocês agora não são mais meus amigos, eu não chamo vocês mais de servos, vocês agora são meus amigos.
eu não chamo mais vocês de meus servos, vocês agora são meus amigos. Você agora é meu amigo. Se acusavam ele de amigo, ele estava lá, ele estava claro, o propósito dele no mundo era claro. Ele não estava ali para ser corrompido pelas más conversações. Ele não estava ali para ouvir historinha e compartilhar as historinhas de pecado das pessoas. Jesus é a espada que corta. Ele é um pacificador que traz a espada, a guerra. Ele vem para dividir mesmo, ele vem para resolver, solucionar a questão. Então Jesus não está ali para compartilhar de pecado de ninguém, de ser cúmplice das obras infrutíferas de ninguém. Ele reprovando, denunciando as obras dos pecados das pessoas. Ele denunciava. Jesus não estava para ficar encobrindo ninguém, para ficar de amizades perniciosas com ninguém. Eu li isso em algum lugar, de uma mulher que uma irmãzinha ligou para outra e disse assim, olha, se meu marido te ligar, diz que eu estou contigo. Ah, mas por quê? Não, que eu vou dar uma saída aí, segura a minha onda. Isso é amiga? Isso é amiga? Como é que um amigo consente com você, que você vai para o buraco, para a lama e faz aquela cara de que está tudo bem? Como é que você entende um cara dizer assim, olha, eu quero o bem do meu vizinho, mas que você não se importa com a vida dele, nem orou por ele nenhuma vez, nunca deu um testemunhozinho basicão para ele, que perde as oportunidades. Amar alguém não significa que essa pessoa é teu amigo. Como é que eu sei disso? Porque Deus amou o mundo. Mas o mundo não é amigo de Deus. Ele diz, não, o engraçado, né? Você fala assim, mas engraçado, Deus amou o mundo e Tiago diz, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há, porque os amigos do mundo são inimigos de Deus. A Bíblia apresenta muitas vezes várias tensões, né? Porque a Bíblia não se contradiz, mas tem tensões, que você precisa descobrir por que existe aquela tensão. Jesus diz, quem não aborrecer pai, mãe, esposa por minha causa, não é digno de mim. Mas aí o mandamento apostólico diz lá, quem não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Mas, meu Deus do céu, você tem que entrar no texto para descobrir o que Jesus está falando. Jesus não está contradizendo o ensino apostólico. Uma coisa é você cuidar dos seus. Outra coisa é os seus te prenderem e te impedirem de fazer o chamado do Senhor. Dá para entender a diferença ou não? Uma coisa é você amar a tua família, servir e cuidar. Outra coisa é eles serem um obstáculo para você ser integralmente de Deus. São coisas distintas ou não? São coisas distintas ou não? Uma coisa é você amar a criação, amar e saber exatamente o que ela precisa. Não o que ela quer, mas o que ela precisa. E comunicar o evangelho da salvação e proclamar Jesus para que eles sejam salvos. Outra coisa é você ficar amando ao ponto de se entregar àquela situação, àquele mundo, àquele sistema, inclusive. Você vai se entregando e você se torna um inimigo de Deus. Uma coisa é você se amoldar ao mundo. E outra coisa é você ser transformado pela renovação do seu entendimento e não se conformar com este presente século. São coisas distintas. Coisas totalmente distintas. Você pode amar o perdido e dizer, eu preciso pregar Jesus para ele, e você pode se perder com ele, ser influenciado por ele, pelas más conversações, por tudo. Quantos podem dizer amém? Quantos me entendem? Amém? O Salmo 68, verso 6. Antes de ler o Salmo 66, vamos ver aquele primeiro Salmo. Vamos ler o primeiro. Vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes ele tem o quê? Seu prazer na lei.
O Salmo primeiro deixa claro o seguinte, que você escolhe amigos. Está claro. O Salmo primeiro, ele pode ser um teatro na tua vida, se você olhar ele assim. Ó. Vamos lá, lê comigo. Diz lá, feliz o homem que... Diga, anda. Diga, anda. Não anda, segundo o conselho dos... Não se... Diga, detém. Diga, detém. Detém aonde? Não se assenta. Diga, assenta. Diga, assenta. Na roda. Você já percebeu que isso é uma sequência? Não anda, não se detém, não se assenta. Isso é uma coisa progressiva. Ele está dizendo que se você começa a andar, o próximo passo é se deter e o terceiro passo é se assentar. Tem que ser radical. Radical. Se você andar no caminho, você vai se assentar, você vai terminar se assentando na roda. Se você andar nesse conselho ímpio, o teu último estágio é sentado na roda do escarnecedor, sem produzir absolutamente nada. Nada. O incrédulo está lá para ser amado, e ele precisa de amor, mas não amor mundano. Amor mundano não, ele não precisa de amor mundano vai quebrar ele mais ainda, nós já lemos. Ele precisa do amor ágape, ele precisa de alguém que fale a verdade para ele. Ele precisa de alguém que estenda a mão para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque comumente as pessoas confundem muito esse relacionamento. Por não entender o amor de Deus, esse amor de Deus, quem está estudando esses 3 dias, por não entender que esse amor, o nível dele, a entrega dele, a exigência dele, por não entender, nós começamos a ter uma relação humanista com os incrédulos. Humanista. Que termina até concordando com o pensamento deles. Não, mas eu não posso desagradar, senão eu perco. Perde o quê? Eu já ouvi alguém dizer assim, não, eu gosto muito do fulano. A única diferença nossa é que domingo ele vai para o culto e eu vou para a macumba. Mas o resto a gente concorda em tudo. É normal isso. Um cristão concordar em tudo com o incrédulo. Alguma coisa está muito fora. Mas o cara diz assim, não, olha, paro desse cara. O único problema é que domingo eu vou para o Maracanã ver o Flamengo, ele vai para o culto. Só isso. Resto a gente pensa igual. Alguma coisa está errado. Algo está muito errado. Esse amor desse crente por esse incrédulo não é o amor de Deus. Essa amizade não é a amizade de Deus. Ela é uma coisa corrompida pelo sistema, pelo humanismo, pelos pensamentos vãos. Ela está corrompido. Isso não vai produzir absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Os anos vão passar, o cara vai continuar incrédulo, um dia ele morre, aí você fica desesperado. Um dia ele morre. Sabe aquela irmã que eu falei que foi orar por ela? E que ela disse que se ela ficasse curada, ela ia sair para fazer. Eu falei, vai não, porque se você quisesse fazer, você estaria fazendo. Agora mesmo, porque você não precisa nem estar aí deitada. Essa irmã, ela teve uma experiência interessante. Deus deu um sonho para ela de uma vizinha dela, morrendo. Incrédula. E ela, vou lá falar de Deus para ela. Vou lá, a mulher morreu. Foi-se. Perde a oportunidade para você ver uma coisa. E é uma pessoa íntima dela, íntima. Mas íntima para compartilhar o quê? Íntima para compartilhar o quê? Imagina esse cara é meu amigo, mas vocês compartilham o quê? O que acontece? Qual é o teu plano com ele? Qual o teu alvo? Qual é a tua oração por ele? Como é o teu testemunho? A luz.
Se você escolhe mal amizade na igreja, você está frito. E se você é amigo de ímpio, pior ainda. Está mais frito ainda. Está muito mais frito. Ele pode ser um guia para você. Um guia cego guiando o outro. Ele pode ser um tolo que vai levar você à mais profunda aflição. É ali. Ele pode quebrar você e ele pode corromper você. E sendo amizade cristã, um dia, se for de sexo diferente, pode se tornar teu marido ou tua esposa. E aí? Como é que é conviver com uma pessoa tola? Como é que é conviver com um amigo que não é amigo? Que é amigo de si mesmo? Como é que é isso? Como é que é compartilhar uma vida com essa pessoa? O amor, diga amor. Diga amor. O amor verdadeiro, ele gera o verdadeiro companheirismo. O verdadeiro companheirismo. Quando a gente fala de companheirismo, a gente não está falando qualquer coisa assim, você pode ser companheiro de qualquer um. Na verdade, não. O verdadeiro companheirismo é o resultado do amor ágape. O individualismo, ele está fundamentado no egoísmo, não no amor. Uma coisa é individualidade, outra coisa é individualismo. Deus, ele considera a individualidade que nós temos, nos trata como indivíduos, mas não nos anima ao individualismo. Ser individualista ou hiperindividualista, Deus não anima isso. Porque o fundamento disso é egoísmo. Egoísmo. O fundamento do companheirismo cristão é o amor verdadeiro. Com aqueles mandamentos todos, todas aquelas mutualidades que nós lemos. Amém ou não? Muitos jovens que são solteiros por muito tempo, às vezes pode fazer parecer assim que é uma pessoa santa. Puxa, o cara não quer nem casar, olha, santão. Mano. Nem quer casar, vai ser eunuco para Jesus. Eu nunca casarei. Mas, sabe que dos que eu conheci assim por muitos anos solteiro, poucos de fato eram santos. Então por que não se casavam, Franco? Não se casavam porque eles não queriam repartir a vida. Não queria repartir a casa. Falou, morava sozinho. Tem gente que quer morar sozinho e não quer repartir casa com ninguém. Eu, hein? Meu marido, ai, Deus me livre, está amarrado. Parece santo o negócio, mas não tem nada de santo. É simplesmente o desejo de não compartilhar. Eu falei com vocês, vou repetir, a ceia aponta para o repartir. Eles partiam o pão de casa em casa. Mais do que comer de casa em casa, é partir de casa em casa. Mais do que comer a ceia, é esperar o outro e partir com ele. Esse é o espírito da ceia. Esse é o espírito da mesa do Senhor. Essa é a essência, é o amor. Quantos me entendem? O Salmo 68, 6 diz o quê? Deus faz que o solitário more em... Tira os cativos para... Só os rebeldes habita em terra estéril, no deserto, terra seca. Deserto é a habitação de gente rebelde. Deus faz que o solitário mora em família. Vou botar vocês no foco. Vocês, eu estou gostando muito de olhar. Eu gosto de gente morando junto, que ajuda muito. O negócio é vivo, né? É ou não é? É real ou não é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão morando aqui já há quanto tempo? 3 meses. É possível alguém estar aqui 3 meses e ainda ser um solitário? Fala sério. Ó, uma coisa é, a pergunta não é se deve, eu estou perguntando se pode. É possível? É possível ou não? É. É possível.
É possível a pessoa estar no meio de um grupo de pessoas e continuar solitária. Morando junto, mas continuar só. Continuar só. Deserto não foi feito para nós habitarmos, foi feito para nós passarmos. A gente passa no deserto. Agora, moradia, fincar moradia no deserto é coisa para rebelde. É coisa para gente que não quer amar. Lembra que a obediência é amar? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Lembrou disso? Lembrou? Rebelde é aquela raiz que a gente falou lá do conhecimento do bem e do mal. Se lembra? Soberbo, incrédulo, rebelde. Igual a desobediência. Estão lembrados do slide? Estão lembrados ou não? Então, rebelde, a rebelião, a rebeldia, é gente que não quer obedecer, não quer amar. Então, eu não quero amar. A pessoa não quer amar, a pessoa é rebelde. Não quer amar a Deus e nem o próximo, é rebelde. É uma pessoa rebelde. Qual é o lugar dela de moradia? Deserto. Está fadado a ficar aí no deserto. O grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Essa é a recompensa do rebelde, solidão. Nós descobrimos, quando estamos na coletividade, raízes de rebelião de nós. Raízes dessa falta de amor. Ah, eu tolero tudo, menos isso. Ali você está dizendo, não estou disposto a amar. Aqui existe uma indisposição para amar, minha. Não, meu coração está fechado. Aqui não. Tudo menos isso. Ah, inclusive, toma cuidado com essa frase, tudo menos isso, tá? Que o anjo costuma anotar. O anjo fica do lado só. Como é que você falou? Não, menos isso. É isso então que você vai passar. O anjo fica só com a caneta. Nós, às vezes, abre o bocão para dizer tudo menos isso. Cuidado, tudo menos isso. Cuidado. A nossa disposição tem que ser plena, absoluta. Quantos podem dizer amém? Provérbio 18:1, o que diz? Deus não tem plano para solitário, irmão. Deus não tem plano para solitário. Solidão é coisa maligna, é coisa do individualismo, é coisa do diabo. Deus não tem plano nenhum para isso. O que diz aí, Provérbio 18:1? O solitário busca o quê? O seu próprio interesse. Agora, olha só o detalhe. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele é rebelde mesmo. Ele busca o interesse dele mesmo e não quer saber da verdadeira sabedoria. Ele insurge-se, ele não quer. Você já viu que tem gente ainda no corpo de Cristo que se move por circunstâncias e interesses? Se o negócio for interessante, ele faz. A hora que não for mais interessante, ele não faz. Vamos para a comunhão em tal lugar. O que é que vai ter? Ah, então eu vou. Vamos fazer o que? O que é? Ah, não vou não. Ele busca só o que é interessante para ele. Só o que é interessante para ele. É assim, Júlio, não? Tem ainda na igreja essa classe, não tem? Gente que busca o seu próprio interesse. Se for interessante, conta comigo, bota na lista. Se não for, não, estou fora. Não conta com a pessoa. É aquele envolvimento da galinha, ela só põe o ovo e acabou. Não está comprometido. Aquela falta de amor. O individualismo é baseado no egoísmo, enquanto o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. Aqui, o solitário busca o seu próprio interesse. O amor não busca o seu próprio interesse. Olha o oposto. Olha o oposto. O solitário, ele só quer o que é interessante para ele. O amor não busca o seu próprio interesse. Não busca. Não é isso que ele objetiva, que ele é o alvo dele. 1 Coríntios 12, 20, ou melhor, 1 Coríntios 10, 24. É um mandamento também. 1 Coríntios 10, 24 é um mandamento também. Qual é o mandamento? Está aí. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim, mandamento
Parece que a gente esquece esses mandamentos, né? Passa em branco. Pensa bem, para não ficar em crise igual ontem. 1 Coríntios 10, 33, aí Paulo falando. Ele diz, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Você se lembra quando Paulo diz assim, se por causa de comida você entristece teu irmão, você já não está andando mais segundo o amor fraternal? Você lembra daquele mandamento? Você lembra que eu falei que vocês que a fé liberta, mas o amor limita, escraviza? Olha o interesse de Paulo aqui, olha a visão dele. Eu quero ser agradável a todos. Não, eu quero ser agradável a todo mundo. Não é isso? Não buscando o meu próprio interesse, meu egoísmo, mas o de muitos para que sejam o quê? Salvos. A forma correta de amar o mundo, e amar a igreja, mas vou botar o mundo aqui como foco, como amizade, é quando você serve o interesse daquela pessoa, busca servir, abençoar e tal, com o intuito de alcançar a alma dele, para ele ser o quê? Salvo. Não se corrompendo com suas conversações, não concordando com seus pensamentos doidos, não, entendeu? Dizendo sim para o pecado dele, não. Às vezes serviços que muitas vezes parece insignificante. Eu lembro que o pessoal lá da Coreia tinha uma estratégia interessante para evangelizar, né? Naquela explosão de evangelismo. Eles se colocavam a serviço dos incrédulos, assim, muito estrategicamente. Eu li uma vez de uma mulher que no prédio dela ela ficava esperando o pessoal chegar com compra. Alguém falou de compras aqui? Que socorreu? Quem foi que falou que socorreu? Foi o El que falou, né? Aí eu lembrei. Tinha algumas mulheres que faziam isso. Quando as outras chegavam das compras, elas ficavam ali, ia servindo, deixa eu te ajudar e tal. E a pessoa ficava grata, né? Poxa, que coisa. Buscando o interesse da outra, abençoando a outra, servindo a outra. Mas qual é o objetivo dessa pessoa? Ter um espaço para falar do amor de Deus. Mas dificilmente a gente consegue espaço para falar do amor quando a gente não demonstra amor. O nosso amor com o mundo não é se tornando cúmplice das obras infrutíferas das trevas. É se tornando um servo. É andar 2 milhas. É dar outra face. É ouvir o choro e depois ter um consolo. Orar pelas pessoas. Uma estratégia evangelística que tem dado muito resultado, em muitos lugares, eu tenho visto alguns pastores, é a estratégia da oração. Eles estavam falando, poxa, Franco, muita gente fecha a casa, se você quiser falar de Jesus, mas se falar assim, eu queria orar, tem alguém aí precisando de oração, eu vim aqui para orar. Eles abrem a casa. Abrem para orar. Eu tive com aquele pastor Jonathan era o irmão que coordena o Vale da Bênção, lá, a missão Antioquia, semana passada. Ele estava dizendo o seguinte, na estratégia dele de evangelismo que Deus deu a ele para algumas cidades, ele falou assim, eu não paro para perguntar se a pessoa quer oração, eu paro ela e começo a orar. Depois que a pessoa que eu estou orando, a pessoa está emocionada, chorando, gostando. Eu nem pergunto, posso orar para você? Talvez eu perguntar, ela não queira. Eu digo, ele já sai abraçando, meu Senhor, meu Pai, ele já sai botando a mão e orando. Eu achei muito interessante. Eles orando, abençoando, ministrando, servindo. Amém ou não? Quantos podem dizer amém? Entendem o que eu estou falando? Entende ou não entende? Está alcançando? O que diz 1 Coríntios 13, 4? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não soberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça. Estou lendo até o 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Voltando a lembrar, o solitário busca o seu próprio interesse. Então, seria justo e correto dizer assim, o individualismo é rebelde? Seria correto dizer isso? Seria correto dizer? O individualismo é rebelde. Seria correto? É correto ou não é? É, o individualismo é rebelde. Rebelde é o amor, não quer amar. O individualismo, o solitário deseja fazer sua própria vontade e se rebela contra a vontade de Deus.
Ele quer só o que interessa a ele. Mateus 6,10 diz, venha o teu reino e faça-se a tua, assim na terra como no céu. Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu... E Mateus 12,50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós temos dois extremos na igreja hoje. Nós temos pessoas desesperadas para casar, principalmente moças. Isso é muito terrível, é uma brecha muito grande. Inclusive, essas mulheres desesperadas para casar normalmente não casam. As pessoas que têm provado o casamento são pessoas que descansam em Deus, que têm clareza que o maior chamado delas é servir a Deus. Pessoas desesperadas para casar normalmente estão enroladas em armadilha, caem em armadilha uma atrás da outra. Um monte de armadilha. Porque o desespero para casar é grande, que tem que casar, e a meia idade está passando, e a fulana já está casando, aquela irmãzinha já casou, ai meu Deus, aí começa o desespero. Então tem esse extremo. E acaba caindo nas trampas e nas armadilhas. Tudo que nós idolatramos e anelamos muito é um prato cheio para o diabo. É um prato cheio para o diabo. O que você quer muito? Eu quero muito isso. É um prato cheio, ele pode te dar isso. E você se corromper. Um discípulo livre é aquele que renuncia a tudo quanto tem. Jesus falou assim, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia te liberta. Você, quando renuncia, você é livre. Você renunciou ao teu direito legítimo, renunciou ao teu sonho, não quer amarrar. O que eu quero? Fazer a vontade de Deus. O que eu quero? Fazer a vontade de Deus. Não tem armadilha para você. Não tem armadilha para você. Agora, quando você tem um sonho e você é obcecado por esse sonho, as armadilhas estão postas para você. O que você quer muito? Ah, eu quero... Eu já falei com algumas irmãs, assim, pessoal, algumas eu trato como filha, eu digo, filha, você precisa se arrepender, você tem uma carência afetiva muito grande, isso é uma armadilha muito grande para a tua vida. Tem uma especial que está vivendo um outro drama agora, vive a vida dessa amada, conheço essa menina desde que ela tem 16 anos, ela deve ter uns 26, tem 10 anos. É uma história de ciladas. É impressionante. Todo ano ela está metida num rolo. Todo ano metida num rolo. Mas por quê? Porque é uma pessoa obcecada para casar. Uma menina bonita, uma menina... e não casa. Até parece de vez em quando os candidatos, mas é um negócio tramposo. Né? Se eu posso dizer assim, trampa em espanhol é armadilha. Tramposo. Não sei se existe essa palavra. Mas é um negócio, é uma armadilha. É um negócio para prender. Se um discípulo diz assim, olha, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Aí esse sonho assim é lindo, queria muito, mas renuncia a ele. E aquilo ali é lindo, olha, isso aí renuncia esse sonho também. Você não pode cair em nenhuma armadilha do diabo. O diabo não tem como te prender. Ele vai dizer, não adianta, nada que eu oferecer ele vai querer, porque ele não quer nada, ele quer fazer a vontade de Deus. Agora, preserva um sonho. Fica obcecado por alguma coisa. Fica. E você vai ver como o diabo vai apresentar uns pratos cheios para você. E vai... Quantos jovens que iniciaram na igreja, até tinham um desejo de servir a Jesus e tal, mas que nunca renunciaram a esse sonho de, sei lá, casado, sei lá o quê, e em algum momento caíram na armadilha e hoje estão até longe desse amor. Eles perguntam, quantos você conhece? Eu conheço alguns. Gente que trocou Jesus por um homem e depois o homem trocou ela por outra. Gente que trocou Jesus por uma mulher e qual é o risco daquela mulher trocar ele por outro? Esse extremo é muito ruim. Esse extremo também é egoísta, tá, amado? A pessoa que quer muito um negócio, um sonho, também ele está obcecado. Também é egoísmo isso aí, também é individualismo. Também é o solitário buscando o seu próprio... Também é rebelião. Também é o amor do mundo. Não é aquele amor da cruz, da renúncia, da entrega, do sacrifício. Né? Essa moça que eu falei, eu lembro que uma vez ela fez uma peça. Sabe aquela música que diz assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos,
Abro mão da vida. Ela fez uma peça. E a peça era muito engraçada. Haviam vários sonhos na peça. E havia o desejo da fama, havia o desejo de dinheiro, e havia o desejo de casar. E quem você acha que fazia a noiva dessa peça? Era ela. Eu já dizia para ela naquele tempo, eu falei, filha, essa peça, se você encarnar, você vai ser bem-aventurada. Você tem que ser livre. Livre de você mesmo. Livre. Livre. Porque se um negócio desse te cativa, você é uma presa fácil. Livre. Livre para não querer nada, só a vontade de Deus. Eu quero só a vontade de Deus. E aí, livre. Enquanto você cobiçar alguma coisa, enquanto tiver um sonho escondido aí, filho, o diabo vai cavucar e vai em algum momento colocar a bandeja. E em algum momento Deus vai até deixar você ser provado, para te provar que você não renunciou ainda. Mas por que Deus prova? Deus prova para nos mostrar o nosso próprio coração e ver que a gente não renunciou como diz muitas vezes, como fala com a boca, mas que na realidade não é. Quantos me entendem? Amém ou não amém? O amor, ele transforma dois em um. O amor ele tem esse poder de pegar a pluralidade e fazer da pluralidade, da diversidade, uma unidade. Só o amor pode fazer isso. O amor de Deus, só. Que é o amor que abre mão, que renuncia, que honra o outro, que abre espaço. Só esse amor. Da entrega, que se santifica pelo outro, que se torna modelo. Só esse amor. Eu queria recomendar para vocês, eu sei que vocês têm esse material todo aqui em Cabo Frio, uma ministração que eu fiz, eu acho que lá no sítio, quando falava sobre 2 é melhor do que 1. Não, na verdade, esse tema eu já ministrei aqui no projetinho. Foi o último dia daquele retiro. O valor da aliança plural. Da liderança? Tá bom. O valor da liderança plural. Tem aqui? Vocês estão anunciados aí, né? Então, eu sugiro até que vocês, para entender melhor essa declaração minha de que o amor transforma 2 em 1, eu queria que você pudesse ouvir essa palavra. O valor da liderança plural. Ouça essa mensagem aí. Acho que é mais de um CD ou 2, não sei. São 2 CDs. E aí você tem DVD também? Aí joia. Aí compartilhe uma hora de folga de vocês aí para agregar isso que eu gostaria de falar. Amém? Eu coloquei naquele livro Plenitude, o Frederick citou aqui, o amor não dá para exercitar só. É um mandamento que você não pode estar sozinho. Como é que você vai amar sozinho? Se o amor está sempre direcionado para alguém. Ele é vínculo. Ele vincula você com o outro. Ele é o vínculo da perfeição. Então não dá para amar, eu vou me amar. Já que ninguém me ama, eu me amo. Então, o amor ele tem que ser em direção a alguém. Outro dia eu falei isso, eu não sei se foi aqui, acho que foi no Seminário Plenitude, ou se foi nesse. A gente estava avaliando, acho que foi nesse encontro. Deus criou o homem e colocou o homem no Éden, no jardim. Não foi assim? E no jardim, esse homem tinha a presença de Deus contínua com ele. Não foi assim? Você imagina você estar com Deus no lugar mais maravilhoso da terra. Pensa nisso, ó. Você está com Deus no lugar mais maravilhoso da terra. Diga, pensa. Fala com você mesmo. Eu sozinho com Jesus no lugar mais maravilhoso da terra. É bom demais, não é? É bom ou não é? Quem acha que é bom? Mas Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Não é bom. Interessante. Era tudo de bom. Mas o Senhor falou, não é bom ele estar sozinho. Eu vou dar uma companheira para ele. Eu vou agregar algo mais. Deus achou que
não era suficiente, que não era bom. Já Deus dizer que não é bom. O lugar é perfeito, era um paraíso. A presença de Deus nem se fala. Incomparável. Mas ele falou, não é bom. Ele tem que ter mais alguém parecido com ele ali para ele compartilhar. E aí Deus cria a mulher daquela maneira espetacular que vocês sabem, né? O homem dorme, Deus vem na altura da costela, faz uma cirurgia, né? Arranca uma de suas costelas e dá para esse homem uma esposa fiel. Vocês sabem que esse momento de Adão é profético na vida de Jesus e da igreja. Jesus também dorme na cruz. E quando o soldado fere ele nessa altura aqui. E com aquele sangue, não com a costela, mas com aquele sangue, ele compra a noiva dele. É uma figura maravilhosa. Né? Já estava apontando, Deus já estava apontando para Jesus e a igreja. Lá adiante. Adão, Eva. É quase, desculpa eu ser ousado, eu vou ser muito ousado agora. Posso ser ousado? Posso ser ousado? Então vou ser ousado, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Mas vou falar uma coisa que eu penso quando eu comparo essa história de Adão e Eva com Jesus e a igreja. Eu tenho a impressão que Deus está dizendo assim, olha, da mesma maneira, é uma impressão minha, tá, irmãos? É uma ousadia minha santa, me perdoa, tá? Da mesma maneira que eu considerei que não era bom Adão estar sozinho, eu considerei que era bom que Jesus não estivesse sem a noiva, sem a igreja. É da mesma maneira que eu disse, não é bom para Adão. Eu falei, não é bom para o meu filho que ele seja ele só. Não é bom. Vou dar uma igreja para ele, uma noiva. Vou dar uma família para ele. Vou dar irmãos para ele. Porque o filho sempre existiu. O filho sempre houve. É Deus o filho ou não é Deus? Amém ou não? Mas Deus olhou. Quem sabe naquela nossa história do homem, quando ele foi gerado, quem sabe não foi gerado a partir dessa mirada do pai para o filho? De olhar, é um amor tão grande na deidade, na trindade, tão grande que deve ser. Vou te dar irmãos. Meu Deus do céu. É ousadia, né, falar um negócio desse. Mas é o que eu penso. Eu não consigo parar de pensar nisso. É o que eu penso assim. Essa coisa do amor. Amor não fica bem só. Não fica bem só. É por isso que o diabo gosta de produzir gente solitária. O diabo gosta de produzir solitários, porque solitário permite a ausência do amor. Permite a ausência do amor. E quando você compartilha, não dá. Quando você vive com outras pessoas, não tem como você viver assim. Quantos podem dizer amém? Amém ou não? Quando você olha para Deus, você vê que a própria essência, a própria Trindade, fala que existe uma relação. O Pai tem uma relação com o Filho tem uma relação com o Espírito Santo. Eu lembro de Jesus falando assim, quem blasfemar contra o Pai tem perdão, quem blasfemar contra o Filho tem perdão, mas se alguém blasfemar contra o Espírito não tem perdão. O Espírito Santo vem e glorifica o nome de Jesus. Jesus glorifica o Pai. É um negócio muito especial, né? O relacionamento da Trindade. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Amém? Jesus se entregou e falou, agora eu vou para o meu Pai. Mas ele dá não vou deixar vocês órfãos, eu dou o Espírito. E o Espírito vem morar em nós, mas o Espírito quando vem, não vem só. Ele diz que o Pai e o Filho vêm e mora em nós através do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, ele traz o Pai e o Filho com ele, para dentro de nós, no Espírito.
Olha que coisa. Deus amou, que deu o Filho. O Filho amou, deu a vida e pegou, porque eu dei minha vida, agora eu posso ir meu Pai e você não ficava. Toma o Espírito. Mas quando o Espírito vem para você, ele traz o Pai e o Filho para morar dentro de você. É uma entrega, é uma dádiva contínua, é um negócio inexplicável, maravilhoso demais, esse amor. Dá para ficar falando dele por anos, não alguns dias, aqui, por ano. Ficar aí falando todo dia do amor de Deus. Coisa linda, né? Vocês podem dizer amém ou não? Amém, amém, amém? Romanos 12:5. Quando nós chegamos no reino de Deus, nós precisamos nos arrepender do nosso individualismo, que se fundamenta no egoísmo, entendeu? O cara chegou no reino de Deus, ele é todo egoísta. Ele é todo não amor, todo rebelde ao amor. Então ele tem que se arrepender dele, egoísmo, desse individualismo, e se tornar uma pessoa livre para amar. Endividado desse amor. Endividado. Ele tem que chegar pronto para amar. Tem que cantar a música da canoa furada. E dizer, já chegou minha vez de amar, é agora a vez de amar. Imagina alguém que se converteu e já chega com essa mentalidade. O que eu tenho que fazer agora? Você tem que amar, meu filho. Amar a Deus e amar o próximo. Esses são os dois mandamentos que eu tenho para você. E eu vou te ensinar, dentro do possível aqui, cooperar com a tua edificação nesse amor. Tá? E você começa a ensinar ele, então, tudo que diz respeito ao amor a Deus, a consagração, a entrega, a adoração, o louvor, a oração, a devocional, e tal, e tal, e tal. Mas ensina ele também o relacionamento com o irmão, aquelas mutualidades todas que você já sabe. Ensina ele também a amar o incrédulo, pregando, proclamando, servindo, dando bom testemunho. Você ensina o tempo inteiro a amar. Romanos 12:5 diz o quê? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros de quem? Onde é que está o individualismo? Onde é que está o individualismo aqui? Você é de quem? De Cristo e é meu também. Eu também sou teu, pô. Esse negócio de que você não tem nada com a minha vida. Então, filho, você não entendeu o reino de Deus. Eu tenho tudo com a tua vida, você agora me pertence. Eu, quando era mais novo, eu pregava o evangelho assim, dizia assim, olha, você precisa receber Jesus na tua vida. Olha, eu não estou te chamando para assumir compromisso nenhum com a igreja. Eu estou chamando você para receber Jesus. Irmãos, redondamente enganado. Eu estou chamando ele para dentro da igreja. É isso que eu estou chamando ele, para viver a igreja, para ser membro um do outro. Eu pregava o evangelho assim com medo de ferir o quê? O humanismo dele, o individualismo dele. Falei, não, se eu tocar no humanismo do individualismo, ele não vai querer. Não, mas o evangelho é um chamado para viver em família. É contra o individualismo mesmo. É contra o egoísmo mesmo. É contra o solitário mesmo, não tem jeito. É contra. Deus faz com que o solitário habite em família. O evangelho é um chamado para viver, para você perder o teu individualismo. Perder. Você não é mais eu sozinho, dou conta de mim. Não é mais, você diz respeito a mim. Por que eu disciplino? Por que eu entro na tua vida? Por que eu confronto você do teu pecado? Se eu não tenho nada a ver contigo? Por que você me confronta do meu pecado se você não tem nada a ver comigo? Se eu digo, não, minha vida é minha, não se mete. Por quê? Se o Franco meter o pé na jaca, aí se arrebentar e pecar, eu te garanto, vai ter um monte de gente chorando. Sabe por quê? Porque vocês se sentem parte de mim. E são. Eu não posso decidir a minha vida sozinho por mim. Eu faço parte de um corpo. Eu não posso tomar decisões egoístas que vão afetar todo um corpo. Que afeta. Ou não afeta? Afeta ou não afeta? Olha o pensamento do filho e do pai. Coisa engraçada. O filho diz assim, não, mas não tem nada a ver. Pô, que... Eu ouvi um menino dizendo isso uma vez assim, um garotão mesmo, né? Cara, é pecado, meu irmão. Então não tem direito a dar uma caidinha de vez em quando, pecar.
defendendo a tese do tenho o direito de me rebelar. Aí eu fiz uma brincadeira assim. Cheguei no dia de reunião da igreja, falei, irmãos, eu tenho um comunicado para fazer a vocês. Eu tomei uma decisão, estou deixando a igreja, estou deixando também a minha família, arrumei uma namorada lá nos Estados Unidos, vou para lá. Os irmãos, está amarrado. Tem uma irmã que gritou assim, está amarrado. Eu falei, comigo está amarrado, né? Por que o meu pecado te afeta e o teu não afeta o corpo? Por que se eu tomar uma decisão louca dessa, você já sai desesperado daqui, dando cabeçada, e você pensa que a tua vida não diz respeito a mim e aos outros irmãos? É o individualismo que deixa a pessoa pensando isso. Ela pensa que ela não afeta ninguém. A Bíblia diz claro, somos membros uns dos outros. Acabou o teu individualismo, já era. O chamado é para você fazer parte de um corpo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ele está dizendo, nós somos membros uns dos outros e os nossos corpos são membros de Jesus. Pô. Como é que eu vou pegar um membro de Jesus e vou fazer um com a meretriz, com a prostituta? Não tem como, absolutamente não. Não tem sentido. Primeira Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 12:25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, não individualista, né? Não individualista, mas individualmente, membros desse corpo. Vê como Deus respeita a individualidade, mas não favorece o individualismo. Individualmente, cada um aqui é membro desse corpo. Amém ou não amém? Está certo isso? Efésios 3:6, a saber que os gentios são corredeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 5:30, porque somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 12:13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Gálatas 3:27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Somos uns dos outros, sem direito ao individualismo. Acabou. Você, com o teu individualismo, com o teu exclusivismo, com o teu egoísmo, eu com o meu individualismo, meu exclusivismo. No dia que nós entramos no reino, acabou tudo. Acabou tudo. Na hora que eu fiz a brincadeira lá, a irmã gritou assim, está amarrado? Forte, está amarrado. Eu ri, ela viu que era uma brincadeira. Falei, engraçado, né? O meu pecado te afeta. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque era uma conversa assim, de filhos e pais. Havia uma comunhãozinha, e estavam lá os jovens e os pais conversando. E eu vi que alguns jovens filhos falavam coisas sem medir a consequência. Porque filho, quando peca, não pensa que vai doer no pai. Não pensa. Falei, querido, a questão não é apenas o pecado teu. Aí estavam os jovens lá. Falei, a questão não é apenas o pecado. A questão é a dor que tu vai provocar nos outros. Ou você acha que o teu pecado não dói? Nunca olhei desse ângulo, então tá bom. Vamos fazer de conta que teu pai agora decida largar tua mãe e viver com outra mulher. Tu vai gostar? Não, tá amarrado. Eu falei, é? Quer que teu pai largar tua mãe e viver com outra mulher? Tá amarrado. Mas você pegar uma garotinha aí, transar com ela, tá tudo bem.
Por que o filho não tem essa clareza? Porque não chegou a ser pai ainda. Enquanto meninos, Gálatas diz que enquanto for menino nós somos escravos. Menino ainda é escravo. Por que a igreja, por que o diabo quer manter a meninice no meio da igreja? Porque ele sabe que enquanto meninos, continuamos escravos. Enquanto meninos, continuamos escravos. É isso que diz a Bíblia. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é o quê? Menino ou menor, diz que em nada difere do escravo, ainda que seja o quê? Senhor de tudo. Por que o diabo quer todo mundo menininho? Porque enquanto ele é menino, ele não difere do escravo, ainda que seja dono de tudo. Ele não difere. Aí o filho pensa assim, vou sair com a menina, vou transar, isso não macula ninguém. Mas se o pai fizer isso, aí ele entra no desespero. E diz que o pai não tem direito de fazer aquilo contra ele. Eu peguei essa história de famílias, confrontei os meninos e levei para a igreja essa história de uma outra maneira. Por isso que eu fiz a brincadeira. Eu falei que enquanto filhos, nós nos achamos no direito de cobrar dos nossos pais. Isso serve para a paternidade espiritual, tá, amados? Cobrando dos pais. Não, tem que ser modelo, tem que ser santo. Pô, você me pregou, me ensinou e agora... Mas por que ele não tem a mesma consideração? Porque é menino. Porque é menino. Ele não tem a mesma consideração porque é menino. Não considera que o pecado dele dói tanto no pai quanto o pecado do pai dói nele. Tu acha que aquele filho pródigo saiu de casa? Tu acha que ele tinha a dimensão da dor que ele provocou para o pai dele? O que ele fez antes de sair de casa? Ele pediu a herança dele, a parte da herança. Gente, ele matou o pai dele. Ele matou o pai. Eu vi um homem dizer assim, eu perguntei a alguns orientais assim, se teu filho pedisse a herança, você que mataria ele? E você que daria uma surra nele? Porque na cabeça de um oriental, pedir a herança é, você morreu. Para mim, você morreu. Isso não significa mais nada para mim. E ele pede a herança, ele mata o pai e vai para o mundo. E o pai? Não tem direito nenhum. Você quer ver o pai? O pai recebe o filho arrebentado, desgastado, falido, quebrado do mundo, abraça ele, veste, beija, sai ao encontro dele e nem pergunta a ele, ô garotão, onde foi que você torrou essa grana toda? Perguntou a ele? Cobrou dele alguma coisa? Cobrou? Nada. A alegria do pai era tão grande de ver o morto ressuscitando, de ver o filho retornando, que nem quis saber onde é que aquele cara se meteu. Mas menino, enquanto menino, é escravo. Enquanto menino. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Jovens, ele está falando de idade espiritual. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Pais, eu vos escrevo porque tendes conhecido a Deus. Vocês conhecem? Os meninos estão lá aprontando, experimentando perdão direto. Os jovens já estão lutando já com o diabo. Mas os pais conhecem o Senhor. Quantos podem dizer assim, amém? Quantos podem dizer amém?